Olá pessoal, eu sou Douglas Nascimento e você está assistindo a mais um vídeo do canal São Paulo Antiga no YouTube. Este canal é parte da estrutura do Instituto São Paulo Antiga, uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2009, com o objetivo de difundir e ensinar a história de São Paulo. Se você já segue o São Paulo Antiga, muito provavelmente assistiu ao último vídeo de 2020, quando eu mostrei uma curiosa réplica de Vila Colonial, localizada nas proximidades da região central de São Paulo. Conforme prometido naquele vídeo, irei revelar agora que lugar fascinante é esse. Sejam bem-vindos à Rafulândia. Localizada no bairro da Aclimação, a poucos minutos do centro de São Paulo, a Rafulândia é um curioso museu particular, fruto da determinação de um ex-caixeiro viajante que sozinho montou um acervo incrível e variado. Rafu de Rafu, sim, esse é o nome dele, passou boa parte de todo o século XX coletando e adquirindo preciosidades Brasil afora para o seu museu. A facilidade de estar sempre em viagem por conta da sua profissão permitiu que visitasse os mais distantes confins do interior paulista e de outros estados, e a cada visita, algo viajava com ele para São Paulo para entrar em sua coleção. Com o passar dos anos, seu museu tornou-se sua missão de vida e sua grande alegria. A variada coleção já teve de itens de senhores de engenho a veículos, passando por uma imensa variedade de coisas que não se vê em qualquer lugar, como grilhões, lâmpadas Edison, moviolas, polifones, pianolas, máquinas de escrever e de fotografia, além de um curioso caixão antigo. Mas apenas colecionar não era bastante para Rafu. Ele não só transformou boa parte de sua casa em um museu, como também recriou no grande quintal de sua propriedade uma réplica cenográfica de uma cidade brasileira do período colonial. E tudo isso ele fez com as suas próprias mãos. E na réplica da cidade colonial foram utilizados muitos objetos e materiais oriundos de casas que ele visitou e que estavam em demolição. São portas de madeira do século XIX ou mesmo do século XVIII, grades em Art Nouveau ou algumas de até de mais de 100 anos, além de estátuas de santos. Visitar o acervo era privilégio de poucos, e quem conseguia entrar na Rafulândia ficava encantado com o que via, e não é para menos. Rafu de Rafu faleceu em 2003, mas sua alma se faz presente em cada objeto e em cada canto da casa que o São Paulo Antiga teve a honra e o privilégio de poder conhecer. E esse privilégio estendo a vocês através deste vídeo para que possam conhecer ao menos brevemente e virtualmente o que foi e ainda é o Museu de Rafu, que carinhosamente chamamos de Rafulândia. Essa é a fachada da casa, olha que legal. Ali também vocês podem ver, né, que as janelas também são de madeira antiga do século XIX. Aqui é a entrada da casa, aqui é a porta da casa. Ali embaixo, olha, vocês estão vendo, vou mostrar para vocês, é aquele lugar que nós fomos no primeiro vídeo, ou seja, ali é a Vila Colonial. Mas hoje nós vamos deixar a Vila Colonial de lado. Aqui tem uma mesa aqui que acho que eles estão limpando. Olhem o pé dessa mesa. Aqui tem coleção de vidros, coleções de perfumes, coleções de aparelhos musicais antigos, como por exemplo moviolas. Aqui tem coleção de utensílios de cozinha, de máquina de escrever, de coisas de carro. Tem tudo que você pode imaginar. A casa em si, que é do início do século XX, já é uma coisa colecionável, digamos assim, porque ele modificou a casa ao seu prazer. Então a casa também é espetacular. Nós vamos entrar, vou fazer um breve tour pela casa para vocês verem um pouquinho de cada coisa que tem aqui e depois nós vamos falar um pouco sobre cada coisa que tem aqui, tá bom? Então sejam todos bem-vindos à Rafulândia. Então vamos entrar. Quando você entra, é uma casa, né? Olha só que legal. Vamos entrando na casa. Aqui seria, né, o primeiro cômodo quando você entra. Aqui nós temos acesso ao andar superior, né? São as escadas.
Aqui o acesso ao porão, que é bem interessante, né? Que você pode fechar, né? E deixar isolado. Olha o vitral aqui, que legal. O vitral, né? Que tem as cores da bandeira nacional, muito legais. Aqui nós temos a primeira coisa legal, que espero que vocês consigam ver bem, porque aqui está um pouco escuro. É um piano, né? Martelletti Casale. Muito legal. Il Fiore. Olha só que objeto interessantíssimo, né? Aqui nós temos um incrível relógio de parede. Olha só que legal, né? A casa em si é um super museu, digamos assim, né? Olha que legal. Então, vamos entrando nesse cômodo aqui, que tem uma coleção muito legal. Olha só. São bonecos de vidro. Olha que coisa interessantíssima tem aqui. Vidros de perfume, vidros de bebidas. Felizmente essas coisas estão muito tempo fechadas aqui. Então a gente vai não mexer nessas portas nem nada para evitar que alguma coisa se rompa, né? Aqui a porta, que é feita com umas madeiras muito antigas também. Olha só que legal. Outro piano antigo, muito legal. Olha só. Belotti Alessandria, né? Nós vamos seguindo para o andar superior. Depois nós vamos para lá, mas antes vamos subir. Bom, pessoal, a partir de agora eu vou fazer com vocês um tour pela casa para poder explicar tudo que vocês estão vendo, né? São bastantes itens espalhados, não só pelos diversos cômodos da casa, mas também pelo corredor. Vocês estão vendo aí uma roupa bem antiga, né? Provavelmente do início do século XX, ou pode ser também uma reprodução que imita de época, mas de qualquer forma está aqui há muito tempo. Nós temos também esse quadro que não conseguimos identificar quem é a personalidade que foi pintada nele, mas é um quadro muito interessante. Aparece ser uma pessoa do mínimo do século XIX pelas vestes que está, né? Alguns rádios, aliás, tem muitos rádios e aparelhos sonoros em geral aqui. Talvez seja a coleção mais interessante ao meu ver. Aqui tem muita coisa nesse gênero, alguns instrumentos. É realmente muita coisa interessante aqui. Vocês estão vendo aí mais alguns instrumentos musicais na parede. E é bem legal essa casa porque todo lugar é algo exposto, né? Vocês estão vendo aí, tem uma pele de cobra na parede, junto com quadros, outros rádios, vaso, uma réplica da Mona Lisa bem antiga. Muito interessante. Nesse quarto mais ao fundo foram acomodadas diversas carteiras de salas de aula. Olha que legal. Elas estão colocadas aí, porque talvez todas juntas para não ocupar outro espaço. E lá, uma preciosidade, uma excelente coleção de máquinas de escrever. Tem máquina de escrever de todos os tipos. Não pensem que é só do famoso padrão QWERTY, não. Tem outras máquinas bem estranhas que eu nunca tinha visto pessoalmente. Mas estão todas aqui. Olha só, tem máquina que é difícil dizer para o que ela serve, né? Como exemplo, é máquina de escrever, mas como elas são utilizadas, como essa que vocês estão vendo agora. Olha só que diferente, olha essa aqui, bem diferente também. São todas máquinas de escrever de algum tipo, tá? Provavelmente nem há mais profissionais que sabem manuseá-las por aqui no Brasil, talvez lá fora, né? Essa máquina de escrever que vocês estão vendo com o envelope em cima, ela estava na caixa, e em cima é o manual dela, ela nunca foi utilizada, é uma noiseless. Olha que legal. Ela é zero quilômetro. Tem outras noiseless também, mas aquela é nova, nunca foi utilizada. Aí o banheiro, vou mostrar pouco, porque o banheiro não está utilizável, né? Mas tem tanto os azulejos como as louças de banheiro,
todas elas antigas, preservadas, né? Muito bonito, é uma viagem no tempo, né? As louças mudaram muito de uns anos para cá. Aí voltando a pele de cobra aí para vocês darem uma olhada, né? É o tipo de coisa que eu não colecionaria, mas o Rafu, ele colecionava de tudo, né? Então faz todo sentido ter isso na coleção. A gente volta ao corredor para entrar em outro cômodo, onde estão dezenas de câmeras, projetores usados em cinematógrafos antigos, aqui provavelmente de São Paulo, de outras cidades. Olha, vários tipos de cinematógrafos, de câmeras, de filmadoras. Muito legal, muito interessante. Eu não sei o que é. Aí mais um relógio, esse é de carrilhão, muito interessante, né? Olha que legal. Está em perfeito estado, apesar de estar desligado. E tem algumas coisas sacras também nessa sala. Olha, um quadro do baile da Ilha Fiscal, interessante. Outros relógios de parede, bem bonitos, muito interessantes eles todos, né? E aí alguns aparelhos que me parecem ser aparelhos ou militares. Tem uma câmera ali também, antiga, né? Essa é uma réplica de uma igreja, não consegui identificar que igreja é essa. Tem outra que vocês vão ver daqui a pouco, muito interessante. Ventiladores manuais, uma caixa cheia de lâmpadas Edison, né? Tipo Edison, aquelas lâmpadas antigas. E agora estamos no andar de baixo, na sala principal. Destaque aí para o vitral, né? Olha que bonito, muito bem cuidado, né? Parece que tem algumas partes que se quebraram com o tempo, mas mesmo assim muito bem preservado. Na outra janela a mesma coisa, também bem preservado. Muito interessante, tudo muito bem cuidado aqui na Rafulândia, né? Vamos girar e olha que espetáculo essa outra igreja, que também não sei onde é. É uma catedral e ela não só é uma miniatura perfeita por fora, com sinos e tudo mais que funcionam, né? Como também por dentro, olha lá. Não dá para ver muito bem, infelizmente, né? Essa casa está praticamente quase 20 anos sem ninguém habitá-la, né? Então muitas das luzes não funcionam, então ficou um pouco escuro, mas dá para vocês terem uma noção. É um céu colorido que o seu Rafu pintou, muito interessante, um céu estrelado. Alguns livros, a maioria deles livros didáticos antigos, não há livros muito interessantes nessa coleção. Destaque mesmo aí para o céu aí que estava pintado, né? Isso era um carro, né? Uma liteira, né? Que está em mau estado, mas ainda pode ser restaurado. Uma pia de cozinha antiga, olha que legal. Não sei se ela é original da casa, o neto dele também não soube responder. E esse é um cômodo interessante. Aqui é a cozinha da casa. E nós vamos chegar já na cozinha, mas antes olha aqui. Castiçais, crucifixos, tudo materiais que podem ter pertencido a capelas que não existem mais, a igrejas. E aqui uma área bem interessante que eu vou mostrar para vocês. Até é uma sala mais mórbida, mas essa é interessante porque tem muitos materiais de senhores de engenho, coisas da época da escravidão. Vocês vão ver correntes de amarrar escravos, grilhões, armadilhas para pés, ganchos, muitas coisas usadas em fazendas, em outros lugares, para aprisionar escravos. É um quarto, um cômodo triste da casa. Tem essa primeira panela que é uma pipoqueira, muito interessante, antiga, do século XIX. Uma panela de pressão, olha aí, ó, do início do século. Aquele item lá no fundo é uma sorveteira antiga, muito interessante, né? Estão todas aí e certas coisas estão em condições de uso, né? Dá para ver que essa é a cozinha. Vamos descendo no porão. O porão também tem coisas bem interessantes. A outra parte da casa, o terceiro andar, vamos dizer assim, né? Nesse terceiro andar que a gente visita, olha aí, uma parede cheia de ferramentas antigas. Olha aí, tem serrote, tem lima, tem pá de pedreiro, tem uma pá de pedreiro de Itu ali bem grande, tem nível, martelo, ponta de machado, ponta de pá, muito interessante. E este quarto repleto de máquinas de costura antigas, de todas as marcas, tipos e países que você possa imaginar. As roupas que estão aqui não são antigas, então não vamos nos atentar a elas. Mas as máquinas de costura, aqueles gorros também são interessantes, são muito legais. Olha aí. Claro, carece de uma recuperação,
mas mesmo assim são objetos de muito valor, muito interessantes mesmo. Mais essa coleção agora de máquinas de costura daqui da Rafulândia. E vamos lá, a gente segue pelo corredor, uma parte interessante aqui na frente, que tem uma miscelânea de coisas, né? Tem coisas para montar em cavalo, até com o brasão da República, tem chaves, temos também coisas de balança, pesos de ferro, bem interessante. Tem de tudo um pouco aqui, né? Precisaria dar uma organizada e classificada para saber que às vezes tem coisas que a gente não conhece. Olha as chaves, quantas portas foram abertas por essas chaves antigas, né? Bem interessante mesmo, né? Há trancas embaixo, como vocês puderam ver, aparelhos aí, nós temos telefones, temos telégrafos, telex, a maioria são telégrafos antigos, outros telefones lá em cima, campainhas. Aqui uma parte automotiva, tem de tudo pouco. Essa coisa aí em cima é bagageiro de carro antigo, né, que se prendia atrás nos carros. Tem muita coisa de carro antigo aqui, precisa vir com calma olhar. Tem faróis, tem pneus de trator, tem até uma... Olha aí que interessante, isso é uma moto antiga do início do século, mais bagageiros, tem de tudo um pouco. Lá no fundo uma figura do Getúlio Vargas olhando pra gente, e a gente segue aqui mostrando as coisas. Olha a motocicleta antiga, que legal. Basta um restauro, ela está apta a voltar. Essas placas pretas são as primeiras placas de automóveis do país. Por isso que as placas de coleção hoje são pretas, em homenagem a isso. Tem amarela, tem azul, tem de tudo. Aqui, provavelmente, o cômodo mais interessante, que é onde estão as pianolas, as moviolas, os gramofones. Olha só, olha que bacana, né? Esses objetos todos aqui. Daqui a pouco você vai ouvir. Esse aqui é um polifone, tem 3 polifones aqui nesse ambiente. Os 3 funcionam. Nós vamos ouvir daqui a pouco o som cristalino desses polifones. Muito interessante, tem um relógio em cima, né? Lá dentro está a Aida, né? E aquele disco você tira e coloca outro para ouvir. É muito interessante. É como se você colocasse mesmo um disco de vinil, né? E são itens raríssimos de se ver. Você quase não os encontra por aí Brasil afora, mais na Europa. Grande parte deles alemão. Aí uma vitrola antiga da RCA, muito interessante. Provavelmente precisa de alguma manutenção, mas ela está em excelente estado de conservação. E agora, voltando aí para os polifones, eu vou deixar um pouquinho aí vocês ouvindo como é o som de um polifone. Você primeiro dá corda nele, e aí depois da corda você põe a agulha e ele começa a tocar a música que está naquele disco de metal. Vamos lá. Bom, deu para ouvir brevemente, eu vou deixar aí nas informações onde você pode saber mais sobre os polifones, num museu incrível em Portugal. E aí nós continuamos mostrando muitos discos de 78 rotações, ou caixas de música, tem muitas aqui. E agora a gente vai para o último ambiente, saindo dessa sala das músicas, digamos assim. Olha aí, contra os instrumentos de música, né? Nós vamos para um ambiente sinistro, mas muito interessante também, que eu fiz uma prévia lá nos stories do Instagram e muita gente ficou curiosa. E essa é a sala, uma sala onde ele fez talvez para assustar as pessoas ou para brincar. Aí tem uma túnica de monge, né? Olha, bem interessante, né? Um quarto escuro, não tem iluminação nesse quarto. Um esqueleto sem cabeça. Esse esqueleto tinha cabeça, a cabeça se perdeu ou foi levada por alguém, né? Mas o esqueleto tinha a cabeça antigamente. E ali existem coroas de flores antigas, algumas de nylon, outras de pano, um caixão do século XIX atrás aí da figura do monge ali, e por aí vai. A ideia da Rafulândia, segundo eu sei, né, pelo meu avô, pelo que ele contava, nasceu da ideia dele de ter um mundo próprio dele aqui, né, por isso que chama, entre aspas, Rafulândia, né,
Ele construiu praticamente uma vila aqui em 1.000 metros quadrados da casa dele, onde ele tem diversos ambientes, né? E onde um deles ele tinha essa coleção, né, que é vasta, de diferentes segmentos, né, com praticamente 4.000 peças, né? E, enfim, ele tinha um mundo próprio dele, onde ele curtia muito isso, né, durante toda esses 60 anos aí, acumulando coisas, né, e colecionando e trocando ideias com esse mundo de antiguidade, né, onde ele gostava bastante. Então essa ideia de mundo, ecossistema dele próprio que foi feito aqui, né? E a gente hoje está explorando de novo esse mundo dele. Ele faleceu em 2003, com 89 anos, né? Aqui, praticamente nessa casa mesmo, né? Ele morava sozinho até o final da vida aqui. E, enfim, com os objetos sempre dele em volta, né? Curtindo muito isso ao longo do tempo. A disposição hoje que vocês viram aí no vídeo, né? Ela está hoje muito concentrada na casa dele, onde ele vivia, né? Com formato, tudo bem segmentado, né? Mas ela vivia num lugar que era o museu dele, que tem aqui, que vocês já viram, né, na reportagem, que era onde é o museu, né? E o resto ele fez essa vila com vários espaços diferentes para outras atividades que ele costumava fazer, né? Então você tem a Casa da Marquesa, que vocês viram aí, a prisão, você tem o Paço Municipal, onde ficava, que ele dizia, a prefeitura, né? O governo, você tem a praça, tinha a capela, né? Então tudo voltado muito nesse mundo colonial, né? A coleção dele passou muito pelo colonial, Império I, Império II e República, né? Então são desde o século XIX, né, a coleção dele. Então ele vivia junto aqui, como eu falei, nesse mundo dele também, mas a casa ele morava na casa sem as coisas, né? E depois hoje em dia está tudo lá dentro. Bom, a casa em si, né, já sempre chamou muito a minha atenção, um lugar bem pitoresco, né, bem diferente, né, do que está acostumado. A coleção toda é sempre muito bacana, né? Me chama a atenção um pouco mais a parte de polifons, né, da parte musical, que é muito diferente, né? Gosto da parte automotiva, eu particularmente gosto de carros. Meu avô foi colecionador, um dos primeiros colecionadores aí do Brasil de carros antigos, né? E a primeira imagem que eu tenho de vida é aqui, né, com um dos carros dele, né? Hoje os carros não existem mais, mas me chamava bastante atenção. Existe uma moto aqui, né, que eu gosto muito, de 1912, então tem a parte automotiva e a parte de áudio que me chama mais atenção também. E lembrando que a parte de máquina de escrever também é uma parte que eu gostava bastante, né? Ou gosto, que me chama atenção. Mas enfim, é bem vasto, né? Cada um tem o seu gosto aí, provavelmente. Eu acho que são as coleções mais bem feitas aqui, né? Que tem a coleção de garrafas, né? Que tem quase 200 garrafas aqui, em perfeito estado praticamente, né? Você tem a parte de áudio, como eu te falei, né? E som, que é os polifons, que são uma parte bem de destaque da coleção. Tem a coleção de máquina de escrever, que você tem praticamente 50 máquinas de escrever, né? Máquina de costura, você tem por volta de 50 também, né? Então essas partes que estão com coleções bem formadas, acredito que seja o destaque, né? Mas você tem infinidade aí, como eu falei para você, quase 4.000 peças aí em objetos diferentes ao longo da coleção, né? Então, mas meus destaques poderiam ser esses que eu me lembro nesse momento, tá? Eu vi lá fora que tem uma placa de vende-se, né? Sim, sim. Depois conversei com você ainda não tem tanta certeza, né? Sim. Quais são os seus planos para cá? Você gostaria de fazer uma parceria com alguém? Você gostaria de alugar um espaço? Sim. Qual é a sua ideia? Até para quem de repente está ouvindo e assistindo a gente se interesse, possa lhe procurar. Sim. A mensagem que a gente quer passar inicialmente é de exploração do lugar, né? Por isso que a venda você abre a porta para as pessoas entenderem um pouco como que é o lugar, né? Como seria esse lugar, para tentar explorar, para entender quais ideias que podem surgir a partir disso, a venda e o aluguel, né? Que a gente está chamando, porque é uma maneira mais rápida de difundir isso, né? Trazer gente. E a segunda realmente é trazer as pessoas, como eu falei, para conhecer. Acho que só conhecendo o lugar, né, com algum interesse aí comercial, de exploração cultural, aí independente, né? A gente está bem aberto a ideias, para a gente poder trazer ela e entender o lugar, o que se pode fazer nele, né? Então a gente está muito aberto a conversações, né? E queremos que pessoas que se interessem pelo lugar a partir do vídeo, a partir de alguma foto que viu ou de alguma matéria como essa, né, se interesse e possa vir conversar com a gente.